Estamos começando mais um episódio da Dona do Olhar Aguçado. E hoje o bate-papo é com a mulher que transforma as ideias em experiências memoráveis. Nara Geia. É gestora de projetos, produtora executiva e especialista em turismo cultural. Ela já liderou produções históricas, como o revezamento da tocha olímpica e grandes eventos nacionais e internacionais. Mas hoje a gente vai além dos bastidores. Vamos falar de turismo com propósito, de cultura como desenvolvimento e também sobre o potencial de lugares como Camaçari, que precisa ser visto com novos olhos. Embora o turismo embora Camaçari com 42 quilômetros de orlas, precisa ter alguém que olhe com um olhar diferenciado, porque Salvador acho que tem 18 quilômetros. E a gente vai olhando Lauro de Freitas, a orla é pequenininha, Camaçari é um potencial. E quem sabe essa senhora que está aqui na minha frente não vai dizer assim, ops, acorda que é assim. E a gente dá as mãos e vai em busca de ter uma orla maravilhosa, vista pelo mundo, porque é meu sonho, gente. Sabe, eu falo que é meu sonho isso, porque eu sou filha de Camaçari praticamente. E quando eu vejo prédio forte, maravilhosa, lá em cima, eu digo, gente, Camaçari precisa melhorar. E aí, como eu sou amiga do prefeito, ele me conhece bastante, eu posso levar umas ideias para ele e ele acatar nossas ideias, né? De repente, ele pode dizer não também, mas eu vou ficar no calcanhar de Aquiles dele. Vamos, e um dia vai. Ou ele, ou outro, ou qualquer um, mas é assim mesmo. E aí, Nara, tudo bem? Como vai você? Tudo jóia? Que prazer estar aqui com Seja você. Bem-vinda aqui ao nosso Muito bate-papo, obrigada. que a gente fala um pouco de comércio, de política, de projeto, de sucesso, de tudo. A gente fala de tudo um pouquinho aqui. Falar de fazer acontecer. Pois né? é. Nara, você que já fez assim um monte de coisa boa, gente. Você liderar assim o revezamento de uma tocha deve ser emocionante, né? Eu me lembro que quando eu era menina que tinha aquelas tochas de interior que passava de Camaçari para Mata de São João para Camaçari. Aí, o ano passado a tocha veio para aqui de uma cidade aí que eu não sei nem de onde foi. Eu tava no meio olhando assim, lembrando de que coisa linda. Para muita gente aquilo ali não tem valor nenhum, a tocha olímpica. Sim. Mas para mim tem um valor assim fantástico. E conte aí, Nara, você tem uma trajetória que passa por Olimpíadas, ONU e interior da Bahia. Como você se define hoje? Hoje eu tô em transição. Eu atuei muitos anos no entretenimento. Eu comecei com cinema e depois fui para a área de eventos. Uau, começou com cinema. E eu tive uma experiência, graças a Deus, assim, muito larga. Eu passei por várias áreas dentro do cinema, por várias áreas dentro de eventos. Eu atuei como produtora, fiz minha trajetória toda. Entrei como estagiária, assistente de produção, fui diretora de audiovisual, depois virei diretora de eventos, até chegar num ponto como produtora executiva. Eu atuei como executiva nos Jogos Rio 2016. Eu era gerente geral da agência que foi responsável não só pelo revezamento da tocha, que é uma coisa linda, que leva um pouquinho dos Jogos Olímpicos para cada cidadezinha. A gente coloca muita cidade no mapa, né? Cidade que nunca apareceu, ninguém nem sabia que existia. Quando o revezamento da tocha chega lá, o mundo inteiro vê aquele lugar. A cidade passa a ser desejada. Exatamente. E ela passa a se reconhecer como parte de um momento importante do país, né? Fizemos também as cerimônias olímpicas. Eu estive envolvida na apresentação do Brasil na cerimônia de Londres. Participei como produtora associada no revezamento da tocha na Rússia. Fiz Réveillon de Copacabana por alguns anos. Fui coordenadora executiva da ONU Habitat, que é o maior evento de arquitetura e urbanismo que acontece no Brasil, que foi no Rio de Janeiro. Participei do Rio Mais 20. Então, hoje, o que eu enxergo? Aqueles sonhos que eu tinha a realizar como produtora, eu realizei. Passou. Não é que passou, eu gosto muito do que eu faço, mas eu cheguei no ápice de tudo que eu podia fazer. Eu fiz os maiores eventos do mundo. E hoje, eu de fato enxergo a cultura e o turismo como a ferramenta mais acessível para a população de transformação. De você transformar. No mundo geral, né? E é um jeito onde você coloca as pessoas para se qualificarem, você incentiva uma qualificação e você transforma espaço. Você viu o que aconteceu em Mucugê, aqui na Bahia.
Era uma cidade que não era nada e que foi se fazendo um trabalho com envolvimento da comunidade. E todo mundo entendeu, no seu papel, no seu pedaço, na sua atividade, como que ele poderia crescer junto com o crescimento da cidade. Um trabalho então, hoje... né? Isso. Comunidade, prefeitura... Todo mundo junto. Tem que ser a iniciativa privada, com a iniciativa pública, com o trade e com os moradores. Qualquer mudança que chegue no município, ela tem que envolver todos os setores, senão ela fica capenga em uma perna. E hoje eu sinto que chegou a hora de eu me doar mais no sentido de, eu acredito de fato na cultura e no turismo cultural como uma ferramenta de transformação real, numa transformação que é próspera, que é viável, que não demanda recursos imensos iniciais, que você começa como? Preparando o terreno. Então, você vai qualificar quem produz cultura, você vai qualificar quem recebe o turista, quem divulga o turismo, você vai qualificar o comércio, o trade e unir isso tudo tem que ter uma costura que leva todo mundo à frente junto. Isso tem que vir do poder público. Tem que vir do poder público e eu acho que começa nas escolas, né? Começa pela educação. Começa com a educação, exatamente. Então, é uma transformação que envolve vários setores, mas eu hoje, eu quero me dedicar a isso. Eu faço um projeto no interior da Bahia, que foi um presente que chegou para mim, que é a Queima Cultural dos Homens de Barro. Esse é um projeto que nasceu da Selma Calheira, é uma artista plástica, maravilhosa, e ela faz mega esculturas de cerâmica. Então, Calheira. Selma Calheira é uma família de artistas. A irmã dela, Thelma, também trabalha com decoração. Thelma faz muita decoração. Ela trabalha com decoração. Isso, decoração de interior, Natal, decoração de São João, isso. É uma família de multiartistas, elas são de Ibirataia, que ali é uma região cacaueira, que pouca gente conhece. Quem no Brasil conhece a região cacaueira? Só quem viu novela. Tem uma loja, acho que no Pelourinho. Elas já tiveram um ponto no Pelourinho, acho que hoje não tem mais. Mas eu fui para lá, esse é um festival cultural que para mim é um bom exemplo. Ele começou como? Os ceramistas têm uma tradição de, quando ele vai queimar sua cerâmica no forno, ele junta os amigos para tomar um vinho, tocar um violão, fazer uma celebração em volta daquilo. E Selma começou assim, ela criou a primeira mega escultura dela, são esculturas de 7, 8, 10 metros de altura. É uma coisa impressionante, hoje ela já tem 100 dessas. E ela começou a convidar pessoas. Como é uma escultura muito grande, aquilo fica 7 dias queimando. E através de um movimento natural com amigos, no ano seguinte, vamos fazer um festival de música? Aí começaram a trazer música. Vamos aproveitar aqui e trazer uma oficina do Sebrae? Aí começaram a trazer. Hoje em dia, esse é um festival de 4 dias. Então, a gente dentro da queima cultural, esse ano nós vamos ter Fórum do Empreendedor da Economia Criativa, que é uma parceria com o Banco do Nordeste. Então, a gente dá uma pincelada geral em como viver disso, como se profissionalizar, como abrir o seu MEI, como precificar seu trabalho, como divulgar, como criar mercado, como se destacar. Então, são 3 dias de conteúdo muito profundo, assim. E aí, a gente tem a parte de arte. Recebemos as crianças do município, elas fazem oficina de arte. Recebemos os professores, eles fazem oficina de arte e educação. Recebemos ceramistas do mundo inteiro, porque Selma é uma especialista, é um nome de destaque na cerâmica mundial. Então, no mesmo evento, a gente tem a parte de gastronomia, porque tem uma feira de gastronomia, aí eu tô falando de gastronomia regional, onde a senhorinha que faz a goiabada cascão, do local. Onde faz o suco, o pessoal da polpa, a dona que faz lá o seu bolo de mel. Então, tem essa feirinha, tá? Que é uma coisa para o público geral. A gente tem uma experiência gastronômica, que aí é um jantar, onde a gente convida um chefe e ele vai criar um menu relacionado aos ingredientes culturais. Eu tenho o Festival de Cultura mesmo, que aí eu tenho as cirandeiras, eu tenho o boi bumbá, eu tenho bandas nacionais e bandas locais. Então, em 4 dias, a gente qualifica, a gente amplia o turismo, a gente traz atrações. E isso é uma coisa que você pode fazer em qualquer lugar. E você já se emocionou com algum projeto ao ponto de pensar assim, é isso que eu gosto de fazer? É isso que eu quero? Muitas vezes. Graças a Deus, muitas vezes. Eu vou te dizer. Eu tive, meu primeiro Réveillon de Copacabana foi muito marcante. Eu, nessa época, ainda era... Até pra quem não estava lá, ficou marcante. O primeiro ano que eu fiz, eu estava começando ainda, e nessa época eu fazia produção artística. Então, eu fiquei no palco principal ali, na Santa Clara.
No dia da passagem de som, eu lembro que no ensaio do Lulu Santos, no dia 30, fim de tarde, o sol se pondo, Copacabana laranja, os ensaios gerais já ficam muito lotados, né, que as pessoas vão acompanhar. E eu me lembro de subir na lateral do palco e quando eu vi Copacabana até lá na frente, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Porque te dá uma sensação de, olha a alegria que o meu sufoco tá trazendo para as pessoas. Aquele foi o primeiro ano que eu passei o Natal longe da minha família. Eu sou mineira, mas eu fui fazer um mestrado no Rio e lá fiquei, lá fiz minha carreira. E naquele ano, naquele momento, que eu olhei as pessoas cantando, me dá um beijo, então aquela praia inteira, e era só um ensaio. Desceu uma lágrima e eu falei, cara, é por isso que eu tô longe da minha família. Porque é muito bonito. A cultura, querendo ou não, ela é sempre um bálsamo, né? Então, num momento como esse, que você tá ali emocionado com sua família cantando, aquilo tá te curando. Então, esse foi o primeiro momento que me emocionou. O segundo momento foi quando eu tava em Londres, a gente fez a apresentação do Brasil, e ali naqueles minutos finais, a gente checando o cronograma, ó, daqui 20 minutos a gente entra em campo, não sei o que, foi no estádio olímpico, né? E eu fui passando em todos os setores para ver se estava tudo bem. E num dado momento eu bati na porta do camarim da Marisa e abri. E quando eu abri, a Marisa Monte estava subindo no seu figurino. E ela entrou no estádio de Londres vestida de Iemanjá. E naquele momento eu falei, gente, nossa, que orgulho, meu Deus. Sério, uma sensação assim, eu tô aqui responsável por um movimento que simplesmente pega a Marisa Monte, coloca como uma entidade no meio de um estádio, na frente do mundo inteiro. Naquela hora ali, eu falei, obrigada a Deus. Porque o caminho é difícil, né? Eu saí de casa, minha família tá no interior. Quantas vezes eu chorei, tipo, será que eu quero ficar longe da minha mãe? Então, aquilo foi muito importante. A gente tive algumas ações, assim, por exemplo, no Rio, por alguns anos, a gente fazia um evento para uma empresa grande de telefonia, que foi o Mercado dos Arcos, que era um evento desse jeito, assim, a gente ia para baixo dos Arcos da Lapa, de manhã, às 11 da manhã, aí era um monte de gente das regiões centrais ali do Rio de Janeiro, vendendo café da manhã, vendendo um aipim, um cuscuz, um pão, não sei o quê, começava com comida, aí meio-dia tinha uma feira, que era uma feira de produtos artesanais e principalmente a gente estava buscando ONGs de mulheres ribeirinhas, ONGs de mulheres rendeiras, ONGs que reaproveitam material reciclado. Então, durante um ano, a gente dava espaço para essas pessoas e tinha uma curadoria, então não repetia nunca. E a gente trazia atrações. Então, tiveram muitas bandas que começaram ali. E essas músicas ficavam de 4 às 8 da noite. Hoje, algumas dessas bandas que apresentaram lá têm música sua em abertura de novela. E isso tudo é essa transformação que eu acredito, porque a cultura tem o poder de curar pela emoção, mas a cultura, quando feita planejada como uma estratégia de crescimento local, regional, estadual, ela tem muito poder. E eu sinto que às vezes as pessoas têm muitas ações, mas eu vejo elas pulverizadas, né? Não está dentro de um... Elas ficam rasas e elas não se conversam. Porque quando você tem, né, um município que ele consegue enxergar que, vou pegar esse projeto aqui de turismo, mas eu vou linkar com essa Secretaria de Desenvolvimento, com a Secretaria de Agro, porque eu preciso desenvolver isso aqui. Você costura todo mundo e vai contando essa história. Porque fazer eventos ou ações que atinjam o público, isso é uma ferramenta de comunicação. Além de ser, eu acredito assim, muita gente acha que turismo é só fazer lazer. E não é. E você fala de turismo como estratégia de desenvolvimento. Isso. E eu acredito nisso, que turismo, ele é o lazer, mas ele é mais uma estratégia de desenvolvimento local, em qualquer lugar do mundo. E você pensa o seguinte, aí vamos pegar o exemplo aqui de onde estamos. Estamos em Camaçari, que tem um polo industrial muito poderoso e muito reconhecido nacionalmente. Camaçari pode ser um lugar que seja destino para eventos de negócios, para eventos de qualificação técnica, né? A gente tem aqui montadoras grandes, temos empresas grandes.
Por que esses congressos que acontecem muito para o Sudeste e para o Sul não vêm para cá? Cadê o centro de convenções? Cadê o centro de convenções de Camaçari? Porque Camaçari é uma cidade, né, que não tem uma população que chega a 500 mil de habitantes, mas o dinheiro, mas o dinheiro que circula na cidade. A segunda cidade que mais arrecada na Bahia, né? Então, assim, isso tem um peso muito grande. E aí, uma coisa que me chamou a atenção quando eu não sou daqui. Então, conversando com o Diraninho, eu fiquei um pouco surpresa com algumas praias daqui da região que são Camaçari. Eu falei, não, mas é Camaçari? É Camaçari. Como é que Camaçari não tem um plano integrado? Pois é, por muito tempo. Como é que as pessoas vêm passear? Que a orla de Guarajuba, que eu tô falando, a orla de Camaçari, gente. Então, é isso, porque eu tô aqui falando um depoimento como forasteira, apaixonada pela Bahia. Eu não vim parar na Bahia à toa, tô paquerando a Bahia há anos. Todos os meus momentos de pico de estresse enquanto eu tava no Rio, ou em Londres, ou em Milão, eu falava, ai, gente, não vejo onde ir pra Bahia. E hoje eu tô aqui com minha filha, eu escolhi a Bahia pra criar a minha filha, né? Mas é isso, eu conheço Guarajuba, eu conheço Arembepe. Eu não sabia que isso era Camaçari. Itacimirim, Praia Limpa. E como é que Camaçari não é trabalhada como um destino global, onde esses locais que já são famosos, são visitados, são trabalhados como Camaçari? Você tem passantes, você não tem ficantes. É isso. O turista passante é aquele que passa daqui e vai lá pra Praia do Forte. Mas ele não entra para ficar em Camaçari. Aí você faz aqui, ó, um fórum de exportação. Tem, né? Manda convidar a Patrícia, secretária de Desenvolvimento de Turismo de Camaçari, que eu quero entrevistar ele, meu amigo, lindo e maravilhoso. É isso. Aí você imagina, você faz aqui, ó, um fórum de exportação. Imagino que tenha muitos produtos aqui que são exportados e muitos prontos para exportar e, né, a gente sabe que isso acontece em todo lugar. Aí você faz um fórum de exportação já integrado com um plano turístico. Aí você traz as pessoas que estão vindo para esse fórum, mas você cria condições para que a família também venha. Enquanto ele está curtindo a sua plenária, o seu congresso, seu aprendizado, fazendo negócio, a família está na praia, a família está fazendo aula de surf, está conhecendo o windsurf, está visitando um projeto ecológico. De fato, eu fiquei surpresa, assim. Eu digo mais uma coisa, Camaçari, a hotelaria, ela é quase 100% lotada. Pois é. Você chega no Vila Galé, no verão, ela está lotada. Até no inverno, ela tem 70% de ocupação. Pois você imagina que é isso. E assim, o que eu vejo é que não há uma apropriação territorial de todos os paraísos que estão aqui. Porque de novo, quando eu penso em Camaçari, eu penso em negócio, em indústria. Mas então, peraí. Eu vou te fazer uma pergunta. Faça. Que tipo de evento ou projeto você faria para Camaçari se tivesse apoio total e verba garantida? Eu faria eventos em 4 setores. Eu faria eventos turísticos, culturais, bons shows, bons festivais. E aí você pode pensar, eu quero atrair quem? Eu quero atrair o turista regional ou o turista de fora? Porque isso é um tipo de atração, isso é um tipo de programação. Sim. Não, eu quero começar a movimentar meu público interno. Então, eu vou fazer um festival de teatro, vou levar teatro para as escolas, para as praças, para os bairros. Para quê? Para começar a criar nas crianças, nos jovens, o desejo de fazerem aquilo. Porque tem muita gente que não percebe o universo cultural como um caminho profissional promissor. E as pessoas não imaginam que quando eu estou fazendo, por exemplo, uma cerimônia de abertura olímpica, eu tenho ali na minha equipe, eu tenho arquiteto, eu tenho engenheiro elétrico, eu tenho engenheiro civil, eu tenho engenheiro mecânico, eu tenho o redator, eu tenho o corpo de bombeiro, eu tenho os meus especialistas de finanças, Então as pessoas não enxergam que aquilo ali é um caminho para desenvolver o seu talento. Então, isso é uma coisa a se fazer. Aí a gente tem outros eixos. Você tem o turismo de negócios, onde você faz rodada de negócios. Você pode fazer desde trabalhar com as pequenas empresas e profissionalizá-las para que elas possam crescer, para que elas possam exportar. Porque às vezes uma empresa pequena não sabe como fazer, mas ela está pronta para isso. Você pode fazer eventos empresariais no sentido de qualificação, e aí você pensa na qualificação do chão de fábrica ou de executivos. Existem muitas maneiras. Tem que trabalhar o turismo esportivo. Então, o que vamos fazer? O ano que vem tem Copa do Mundo. Salvador vai receber. Cara, eu acho que o esportivo... Todos são ótimos, que você falou aí, eu concordo. Mas o esportivo, eu acho ele fantástico, porque ele ajuda hoje tirar o jovem daquela vida que ele está levando, que não vale a pena,
certo? Ocupar ele com uma coisa... Ocupar ele com algo que vai preencher a vida dele. Vai preencher com sentido, vai ensinar habilidades novas e também pode virar um caminho. Você vê, por exemplo, o ano que vem temos... o ano que vem ou daqui a 2 anos? Copa Mundial de Futebol Feminino, aqui no Brasil. Como é que as cidades estão se preparando? As escolas têm time de futebol feminino? Tem, por exemplo, um campeonato municipal ou intermunicipal de futebol feminino? Como é que a gente faz para fomentar isso? Para que quando... Porque isso, você pensa que isso é um plano globalizado. Professor Márcio, já estou levando um projeto para o senhor, viu? O senhor que é secretário de Educação do nosso município. Um abraço para o senhor. E aí você pensa, o Estado vai receber esse campeonato. Como é que eu preparo o público para que os estádios estejam lotados, para que as praças com os telões estejam lotados? Porque tudo isso é economia que circula. É o vendedor de cerveja que ganha dinheiro. Tem um estádio lindo que está abandonado aí, maravilhoso, que já teve jogos de todos os tipos. Não, e aí você pensa, você tem, por exemplo, beach tênis é um esporte que nasceu no Brasil, que ganhou muita força pelo mundo, principalmente depois que a Itália meio que adotou o beach tênis. Por que a gente não tem campeonatos de beach tênis acontecendo aqui no Nordeste? Por que o povo vai lá pro Rio de Janeiro jogar beach tênis? Peraí, gente, quantos quilômetros de praia a gente tem aqui? Então, só existe... tem 42 quilômetros. Então, é isso. Quando você trabalha no mercado esportivo, você tem muitas frentes de benefício. Você tem o benefício social, educacional, de ocupar essas crianças. Você tem o benefício econômico, porque todo evento circula dinheiro. Você tem o benefício de crescimento, de possibilidade de negócio, porque aí outras empresas, mesmo que de fora... Vem, opa, Camaçari está começando a entrar nesse circuito. Porque as marcas grandes continuam patrocinando os grandes eventos no Sudeste. Porque ainda ninguém chegou para sentar e falar, vem cá, tá na hora de ter uma conversa séria. Como é que eu faço para você botar o seu dinheiro aqui? Porque eu quero fazer um evento daquele porte. E aí você vai qualificando todo o mercado no entorno, né? Só traz crescimento. Maravilha. Calma aí, que já a gente volta, gente. Mas agora a produção mandou avisar que precisamos faturar. Roda aí, produção. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Mont Blanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo. Tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Estamos de volta do intervalo e agora vamos continuar o nosso papo aqui com a Nara. Por isso nos siga aí nas redes sociais,
compartilhe, dê seu like, mande seu recado, faça perguntas. Nós estamos aqui para responder. Vamos continuar com a nossa amiga Nara. Nosso papo está uma delícia. E eu estou amando porque ela está falando de turismo e a gente está pensando já em Camaçari. Eu estou com o olho brilhando aqui, os olhos assim, ó. Quando fala de turismo em Camaçari, eu fico doidinha da Silva. Nara, me conte aí. A gente sabe que política pública e projeto criativo nem sempre falam a mesma língua. Sim. Certo? Como você equilibra a criatividade com burocracia? Com profissionalismo. Vamos lá. A gente tem, vou trabalhar aqui com você um dado. Vamos falar um pouco de lei de incentivo, tá? Muita gente critica muito as leis de incentivo. E principalmente, você percebe quando a pessoa está trazendo uma crítica que ela não é fundamentada num conhecimento, mas em lendas urbanas que a gente tem aí. Então, você vê muita gente dizendo, só projetos grandes conseguem ser aprovados nas leis de incentivo. Isso não é verdade. Então, quando você busca, até pelo próprio portal da transparência, a quantidade de projetos que são realizados através de leis de incentivo que estão na escola, no bairro, nos cantos, onde a cultura grande não chega, onde esse show feito para grande população não chega. Ela está ali também, só que é como uma licitação pública. Então, você tem que ter um projeto muito bem elaborado, você tem que ter o planejamento muito detalhado, porque depois você fica até um pouco engessado. Para você fazer modificação é difícil, a sua prestação de conta tem que bater com aquilo que você disse que fez. É tudo muito feito de forma correta. Com prefeituras, com governos do estado, tem que acontecer da mesma forma. Então, muitas vezes você tem que facilitar que aquelas pessoas que querem expor sua cultura local tenham acesso a isso. Então, se você pegar, talvez, um grupo quilombola, que nunca captou um patrocínio, nunca fez uma apresentação, mas tem muito conteúdo para compartilhar, você tem que primeiro qualificar este grupo para que ele esteja apto a arrecadar um dinheiro público, a usar da forma correta e prestar contas da forma correta. Então, existe um processo de qualificação. Quando você está trabalhando com o poder público, é preciso que os objetivos da iniciativa privada e da iniciativa pública estejam alinhados. A gente viu isso acontecer no Rio de Janeiro. Num determinado momento, a prefeitura falou, eu quero reposicionar e a cidade vai voltar a ser o maior destino do país. E aí você vê que tem todo um plano integrado de trazer eventos internacionais na área de esporte, na área de qualificação profissional, na área de urbanismo, de fechar parcerias com órgãos mundiais como ONU, Unesco. Você quer fazer um evento? Vem pra cá. Eu te dou espaço, eu te dou equipe, eu te ajudo dessa forma. Então você busca, porque tudo isso constrói o nome da cidade. Porque nenhuma cidade pode ser só o carnaval, ou só o axé, ou só o São João. Os eventos, eles têm que trazer aquilo da cultura. Então, a gente tem uma quantidade enorme de etnias indígenas na Bahia. Como é que a gente leva esse conhecimento para o grande público? Se você não gerar oportunidades, eventos que trazem isso, você não consegue fazer. As pessoas vão até o quilombo conhecer a cultura quilombola? Não. Então, eu preciso levar o quilombo até as pessoas. E aí, a gente precisa qualificando isso. É um plano de governo mesmo que eu vejo. O que o governo quer desenvolver nos próximos anos? Qual é a imagem? Então, a gente estava aqui falando, eu estou falando de uma coisa de Camaçari, não sou moradora daqui, mas a gente só usou como gancho, né? Pode ser que a prefeitura tenha o objetivo, não, eu quero que Camaçari seja conhecido como polo industrial, ponto. Tudo bem. Mas a gente não deixa. Mas Camaçari a gente, enquanto comunidade, enquanto representante do município, nós não aceitamos, eu não aceito. Eu estou fazendo aqui essa observação. Camaçari é um destino completo. É um completo para a família vir, porque ele tem estrutura de educação, ele tem estrutura de crescimento, ele é um lugar para investidores de negócios virem, porque tem o polo, tem tudo estruturado, está pronto para receber mais indústrias, mais negócios. E ele é um lugar que é agradável, porque ele tem um litoral bonito, extenso, e que as suas praias são, inclusive, famosas. Mas não existe esse trabalho Camaçari, uma Camaçari única. Não existe uma Camaçari interligada com o município, com o centro da cidade. Exatamente. Então, você separa como se fosse duas cidades, Orla e Camaçari. Ou a Camaçari da indústria, ou a Camaçari das praias. Mas quais são as praias de Camaçari? Guaraju, Baraibé, Itacimirim, Jauá.
Quem sabe, de fato, a não ser quem mora aqui na região, conhece essas praias, conhece Arembepe como Arembepe? Ou conhece Arembepe como uma praia de Camaçari? Tem um dado aqui que eu soube outro dia visitando uma escola, eu sou psicopedagoga, e conversando, tinha alguns alunos, a gente falando de praia, teve alguns, tem uns 2 anos. Tem alunos que não conhecem as praias de Camaçari, que vivem aqui, que nasceram aqui. Aí você... Olha que gracinha, a criança vive aqui e não sabe onde é que fica Guarajuba, não sabe onde é que fica Itacimirim. Eu fiquei simplesmente chocada, porque eu desde novinha, Camaçari só tinha uma rural na cidade, Sim. Mas tinha caçamba, eu subia na caçamba, ia com meus irmãos para tomar banho de praia lá em Guarajuba, que não tinha asfalto daqui para lá, não tinha nada. Ia por dentro do Jordão. Eu conheço Camaçari. Conhece bem. Pela vez, sim, entendeu? Sim. Aí eu disse, gente, com um tempo desse, com carro, com tudo, não conhece. Aí você imagina. E outra coisa que me chocou ano passado foi saber que o prefeito anterior teve um monte de dinheiro de projeto que voltou, que é federal, projeto federal, não vem dinheiro de projeto federal. Sim, se você não utilizar o recurso, ele retorna. O dinheiro voltou, gente, pelo amor ele de retorna Deus. E no ano seguinte diminui a sua cota. Pois é. Porque você demonstra que aquilo não tem destinação, então eles mandam para outros lugares, né? Então, tudo isso a gente tem que ficar atento e também orientar o poder público. Chegar assim, tem isso e isso, vamos fazer isso para a cidade, por que não? Isso pode ser feito de forma integrada, né? Então, por exemplo, como é que as crianças do município nunca tiveram um torneio de baleado na praia? Porque você percebe, dei um exemplo assim, bem simplório. Simples. Baleado. Quem não gosta de jogar, na minha terra chama queimado, tá? Quem não gosta de jogar baleado? Imagina você cria um dia que é uma excursão para um campeonato de baleado. Chega lá, essas crianças vão ter um café da manhã, uma palestra sobre a importância de alimentação e da brincadeira livre. Vamos convidar os pais para participar e vamos fazer um super campeonato. 80 crianças e pais de cada lado fazendo um campeonato de baleado. E aí cada um vai ganhar um kit de pintura, de presente, uma coisa que seja educacional. Eu tô tirando a criança de casa, eu tô criando um programa, eu tô ampliando o olhar da família, tô socializando, tô apresentando a cidade. E aí, aquelas crianças que foram ali, elas já sabem, não, tem uma praia muito legal que eu conheci, que chama Guarajuba, que é Camaçari. Então, é isso que eu tô dizendo. As coisas, elas têm uma possibilidade de causar um impacto muito rápido, sem precisar de investimentos milionários, desde que se feita de forma integrada. Pequeno, né? Com um planejamento alinhado. Me conta aí, você já teve alguma negociação impossível que você conseguiu reverter? Como foi? Nossa, gente, eu já tive algumas negociações impossíveis de reverter. Olha, tem 2 situações, assim, quando eu ainda era do audiovisual, eu fui gravar no Xingu, tá? Eu era diretora e produtora de um programa que se chamava Pé no Chão, com uma atriz que na época era bem famosa, se chama Daniele Suzuki. Hoje acho que ela não anda nem atuando. Foi um programa com um multishow. Este programa era para revelar o cotidiano em vidas não padrões. Então a gente visitou o Xingu, eu fui no Mapiá, que é lá no alto da floresta amazônica, onde foi fundado o Santo Daime, fizemos algumas viagens. E a pré-produção negociou a nossa ida para essa tribo, era uma tribo semi-isolada, no Meinaco. E assim que a gente chegou lá, eles perguntam quem é a pessoa responsável, era eu. Aí o pajé me chamou e eu fui para dentro de uma oca com o pajé, mais um filho dele, que era vereador na cidade Gaúcha do Norte. É longe, vou te dizer. É mesmo? Mas é muito longe. Eu demorei muito tempo para chegar. Esse destino, a gente saiu de Goiânia, aí a gente viajou pro interior de Goiás, lá peguei mais 10 horas de carro para chegar em Gaúcha do Norte, depois 6 horas de barco para chegar na aldeia. Quando a gente chegou lá, eles perguntaram, cadê as nossas coisas? Que eram alguns sacos de miçanga, eram uns litros de diesel, e aí o pajé falou, tá faltando 10 quilos de miçanga. Tava faltando alguma coisa. Mas quem fechou essa negociação não foi a gente. Foi a equipe de pré-produção que fez. E aí ele me chamou lá pra dentro. E ele falou, ninguém vai filmar. Eu falei, mas como assim ninguém vai filmar? A gente veio pra filmar. Ele falou, não, mas tá faltando os quilos de miçanga. E aí ele falava, e agora você tem que ficar aqui até você conseguir fazer chegar a miçanga. Aí aquilo ali foi uma coisa... E eu olhava e falava, vou fazer o que agora? Primeiro que eu tinha um intermediário, que o pajé não falava português e nem eu lá, né?
a linguagem dele, o idioma. Não, é idioma que se fala da etnia? Não sei. Eu sei que ele pegou e falou assim, vocês não saem daqui enquanto não resolver. E eu falava, pajé, eu tô a 9 horas de barco da cidade mais próxima. A gente veio para uma operação fora do padrão, eu não tenho nem comunicação com a produção. Pra eu pedir pra alguém mandar mais 10 quilos de miçanga, eu vou ter que sair daqui amanhã, entrar no barco, ir até Gaúcha do Norte, ligar pro Rio de Janeiro, providenciar essas miçangas e voltar pra cá enquanto isso. Ele falou, enquanto isso, os 3, que eram a Dani, o câmera e o som... Ficam presos aqui? Ficam presos na oca. Misericórdia! E aí eu falei, tá, mas isso não faz o menor... Eu falei, vamos lá, o que a gente pode fazer? Ele falou, tem que cumprir o combinado. Menina não cumpre combinado, menina não faz. E eu falava, gente, o que eu vou fazer com esse homem? Porque eu não tinha como resolver aquilo. E nisso, a atriz lá de longe, ela só fazia assim, ó. E eu falava, eu vou fazer o quê pra ela? Vou dizer, tipo, tá dando tudo errado. Eu fiquei umas 3 horas lá dentro com ele. E eu disse pra ele, falei, olha, se a gente tiver que ir embora, a gente vai embora. Eu estou aqui... E o senhor fica com tudo que tá aí. E o senhor fica com o que tiver. Porque não tem como eu sair... Porque quando você tá trabalhando no audiovisual, é tudo muito enxuto. Se eu tenho 10 diários, eu tenho 10 diários. Eu preciso fazer aquilo caber. E, de fato, a gente não tinha como sair dali. A gente foi... Essas operações, desde esse programa, a primeira temporada, a gente fez umas operações muito arriscadas. E, num dado momento, eu falei com ele, pajé, é o seguinte, a gente tem 2 opções. Ou eu vou embora sem fazer nada, apesar de todo o esforço que a gente teve para chegar até aqui. Ou você vai deixar que a gente fique e nós vamos mostrar para o senhor que a gente merece. Mostrar para o mundo a sua experiência. E a gente não tem o que fazer, porque quem fez o combinado contigo foi outra pessoa. Ele se chama Luiz, ele está a mais de 2.000 quilômetros daqui. Eu estou aqui representando 3 pessoas. O senhor pode escolher me deixar aqui, esperando, presa, sem ter como ir embora. Ou você pode mostrar que você é um cara generoso, que entende que a gente está aqui refém de uma negociação que não foi nossa, e deixar a gente seguir. Aí ele pediu para esperar. Foi lá pro meio, acendeu um charuto com uma folha grande, assim. Um monte de coisa, e ficou fumando aquilo, depois voltou. Aí ele falou, menina, fala a verdade, vamos filmar. E a gente foi, ao longo dos dias, conquistando ele. Então, aquele dia ali foi um dia que eu passei bastante aperto. Foi, durante uns momentos, eu falava, eu não vou conseguir convencer ele, porque ele tá querendo uma coisa que eu não tenho como entregar. E eu tô aqui perdida, fora da civilização, sem ter... Porque eu não tinha rádio satélite pra falar, gente, deu ruim, alguém manda buscar a gente aqui? Porque, a princípio, naquele início de noite, até umas 10 horas da noite, ficou os 3 sentados lá fora, você tem as ocas, aí ele tinha uma oca central que era aberta, lateral, que era onde ele sentava, grande parte do dia ficava lá só observando, o povo, as mulheres iam catar mandioca, os caras indo pescar, e ele ali no meio observando. Interessante, né? Foi muito interessante. E assim, a gente foi para uma experiência real, então... Acordava de manhã, ia tomar banho de rio com as mulheres, ia caçar, a gente foi caçar, eu fui batizada no Xingu. E você tomava banho pelada, você? A gente tomava banho pelada. Não tinha o que fazer. A gente estava vivendo aquela realidade. Posso te falar uma coisa? Banho pelada, amor, tá tranquilo. Você sabe o que era puxado? Puxado era comer aquele beiju com peixe o tempo todo. Porque eles fazem o beiju, eles vão lá, catam mandioca, aí rala a mandioca, seca, não sei o quê. Eles usam umas esteiras desse tamanho assim pra ir espremendo. Depois tem um tacho enorme, bem rudimentar, que eles jogam lá pra fazer aquele tapiocão. O peixe, eles usam algumas ervas que cata ali e usam um sal de garapé. Aí eles abrem o peixe, abrem a boca do peixe, pega aquele negócio ali, todo macerado, as ervinhas com sal, soca. E bota passar. E do jeito que tá, você come. Então, assim, tem aquilo lá... Nem trata. Amor, cata o peixe ali, assim, ó, brutinho mesmo, um pedaço de tapioca e come. Meu Deus. Porque no primeiro dia você fica assim, interessante. Aí quando dá 4 da tarde, você come aquilo de novo. Aí dia seguinte de manhã, você come aquilo de novo. Às vezes tinha uma banana, às vezes tinha... mas eles são muito felizes ali, eles não sentem falta de nada, porque eles são habituados àquilo, né? Que delícia. Toma só banho pelado, todo mundo. Só que assim, é muito organizado. Quando você acorda de manhã bem cedo, com o sol raiando,
Os homens saem para caçar. E as mulheres vão pro banho. Então, no momento do banho, tem as mulheres e as crianças. Tanto que, nesse momento, o nosso câmera não foi. No programa, quando você assiste, você vê que as imagens de Rio não são exatamente boas, porque quem captou fui eu. Né? E aí tá. Aí as mulheres voltam. Na volta, elas já passam na lavoura para catar o aipim, ou o que tiver que catar. Vão lá pro centro da aldeia. E nisso, os homens estão chegando com a pesca. Aí eles entregam, ou com a caça, entregam para as mulheres, vão tomar seu banho e vão para a rede. E elas ficam lá com as crianças o dia inteiro. Maravilha. Misericórdia. Não, me conta aí. Muita coisa, quer trabalhar com eventos, turismo ou projetos culturais. Qual conselho real, assim, sem romantismo, você dá? Sem romantismo, vamos lá. Primeiro, esse é um setor para quem gosta de inventar moda, tá? Porque a criatividade reina no turismo. Você vê que às vezes uma ação simples, uma história contada de uma maneira diferente, muda o jogo. Sim. De um destino completo, por exemplo, ou de um evento. Então, a criatividade, fazer parte da sua vida, é muito importante. E você ter disposição, porque é uma vida que normalmente você não tem rotina. Muitas vezes você, quando tá ali todo mundo, a família reunida, você vai estar preparando uma coisa para outras pessoas. Agora, é um caminho que é muito próspero para várias formações. Então, eu digo de verdade, independente do curso que você fez, há uma atuação para você no mercado de eventos e no mercado de turismo. Seja você um arquiteto, seja você um engenheiro, seja você... Porque tem pessoas assim, né? Por exemplo, eu trabalhei com profissionais muito maravilhosos, um dos maiores light designers do mundo, que é a pessoa que foi responsável pela iluminação do Maracanã na cerimônia de abertura. Ele é um engenheiro mecânico, que foi se especializando em efeitos e começou a fazer aquilo. Você tem, por exemplo, no mundo de eventos, ninguém para pensar que existe arquitetos ali atrás, que imagina aquele palco, imagina aquele cenário. Ninguém imagina quando está assistindo a Fórmula 1, que alguém um dia, inclusive esse cara se chama Abel Gomes, foi meu chefe durante muitos anos, é um mestre para mim, que é um cenógrafo. Um dia ele assistindo a competição, ele falou, gente, se eu pegar uma marca e botar deitada ali na beira, a hora que passar o carro e filmar, a marca vai aparecer em pé. Foi a primeira vez que alguém fez isso. Então, são soluções que as pessoas não pensam, né? Às vezes você tá ali num evento fazendo... Eu já fiz tanta coisa diferente. Então, teve uma época que eu fiz inauguração de navios cargueiros, tá? A gente atendia o governo federal, então fizemos algumas inaugurações ali no porto de Niterói com o presidente Lula. Ninguém para pensar, enquanto ele tá falando, que tem um redator formado em letras que preparou aquele roteiro. Ninguém para pensar que para eu fazer aquele evento, eu tive que ir para uma semana antes, para dentro de um navio cargueiro, para entender por onde entra, por onde sai, como funciona. Como é que se faz inauguração de navio? Tem história de quebrar a garrafa também? Não quebra a garrafa na proa? Quebra a garrafa na proa? O mercado de eventos, de turismo, ele tem isso. Ele pode te levar a lugares incríveis. Eu sou uma pessoa que... Eu conheço muito de construção civil, porque durante um tempo eu fiz os lançamentos de construções inteligentes e eu acompanhei esses lançamentos por conta de um programa para a BBC. Então, cada vez que a gente ia ativar a marca da BBC, eu tive que entrar e entender por que essa construção é considerada uma construção inteligente. Então, às vezes, eu tô sentada assim num lugar e alguém começa a falar de cricket e eu começo a falar das regras de cricket. De onde você aprendeu isso? Porque eu tive que aprender para fazer uma competição, a gente precisa estudar. Então, é muito... Para quem não gosta de rotina, é o melhor caminho. E seja qual for a sua especialidade. Pô, eu sou bom em números. Excelente. Você pode ser controller financeiro. Você pode ser o diretor financeiro. Porque, de novo, é isso. Se você está fazendo um evento grandioso, vamos pegar aqui um Réveillon de Copacabana. Eu estou dando exemplos de lá, porque são onde eu atuei muito e eu conheço os valores. Eu estou falando de um projeto de quase 20 milhões. Isso não é dinheiro público, é todo o dinheiro que vem incentivado das empresas privadas, junto com o poder público. Então, é isso, olha, vem cá, quando você vai fazer um evento desse porte, a produtora não vai bater lá na marca. É o prefeito que senta e fala, senhoras marcas, vem cá, todo mundo. Eu, você, ele, todo mundo precisa da cidade cheia, precisamos de um Réveillon lindo. Quem vem junto? Então, é um trabalho costurado
com muitas mãos. E aí o sucesso alcança. Então, se você é uma pessoa da área de finanças, você tem muito a colaborar nesse universo, porque só uma pessoa especialista em controle financeiro consegue ajudar um produtor a gerir um orçamento de 20 milhões de reais. Porque você não pode fazer um evento se você não tem uma planilha que começa do detalhada. A água que vai ser colocada ali. Então, tem porque que ser tudo detalhado. O evento, o que acontece? Muitas pessoas não enxergam o que está no bastidor. Então, às vezes, aparece alguém assim, não, eu quero fazer um congresso para 500 pessoas, tá? Vão ser só palestras. O que eu preciso? Do teatro, das cadeiras, vender ingresso. Não. Aí a pessoa não pensa que tem o gerador, que tem a iluminação, que tem o som certo para aquele lugar, para aquela acústica. Tem uma identidade visual que você vai botar na sua porta de entrada, no seu cartaz, na sua rede, que está alinhada com a rede social, com o tráfego pago, com a mídia, com a entrevista. Você não pensa que, nossa, estou vendo esse evento em vários lugares, e a assessoria de imprensa que foi trabalhada, e o plano de comunicação que está atrás, e o gerador que está lá, e o brigadista que está nos cantos e você nem viu que foi contratado, e a segurança que está lá na porta. E aí você tem a sacola, a caneta, você tem o bloco, você tem a pessoa que está fazendo a gestão do Simpla. Então, é um universo que está por trás, que quem chega só vê a cadeira, o púlpito e o palestrante. Mas é muita coisa que está no bastidor. E então é isso, assim, eu sempre digo que você vai fazer um evento, você começa do evento ideal, tá? Então, eu quero fazer um fórum para formação de jovens da rede estadual de ensino de Camaçari. Como seria o evento ideal? Nosso ideal seria poder fazer com 40 alunos e, no fim, a formação deles vai ser entrega de um super evento na maior praça da cidade. Pois custa um pouco caro, porque eu preciso ter dinheiro para fazer o evento lá no fundo. Mas esse é o ideal. Então, vamos lá, o que eu preciso? Eu preciso de sala de aula, eu preciso de professor, eu preciso detalhar as ementas, porque isso é um trabalho, tem que pagar alguém para fazer isso, eu preciso imprimir as apostilas, eu preciso não sei o quê. Depois eu começo a ter as aulas práticas, aí eu vou trazer um professor de cenografia, um professor de logística, eu vou trazer um professor de operação, que te ensina a fazer um cronograma. A gente tem um documento que chama Minuto a Minuto. E é minuto a minuto mesmo. 6 horas da manhã, abre as portas. 6:01, encosta caminhão de cenografia. 6:02, encosta caminhão de elétrica. 6:03, abertura das portas do fundo. Tudo no controle. Quanto mais você controlar, mais eficiência você tem. Quanto mais você detalhar o orçamento, menos surpresa você vai ter lá na frente. Então, é um negócio. Cada evento é um pequeno negócio. Eu vejo o seguinte, Nara, que na Bahia, de uns anos pra cá, se teve muitos eventos, depois que o centro de convenção, o antigo, fechou. Isso foi um impacto. Foi um impacto negativo para Salvador. Os hotéis que tinha, como aquele o antigo Meridia, que depois veio outro, que eu não me lembro, se deterioraram, fecharam muitos hotéis, faliram. Está hoje lá os elefantes brancos sem porta, sem janela. Isso foi muito ruim também para o turismo de Salvador. E você posso fazer um outro adendo? Salvador, eu percebo uma coisa parecida nesse sentido de comunicação integrada. Hoje que eu estou aqui, resido aqui, eu conheço bem mais. Mas eu tive em Salvador a passeio por muitas vezes. E eu nunca procurei o Museu Udo Knopf. Eu nunca tinha ido à Cidade da Música Brasileira. Porque eu tive que descobrir que isso existe. Porque o que você sabe que existe? Uns 3 restaurantes que são super hypados, super famosos. Você conhece as praias, o Carnaval e o São João. Pronto. Quem sabe quantos museus existem na cidade de Salvador? E quantas pessoas moram aqui e nunca entraram? Aí você pensa, você pega Ouro Preto, que tem um fluxo turístico o ano inteiro. O que Ouro Preto tem? Igreja. Aqui tem igreja, aqui tem museu, aqui tem praia, aqui tem comida. Tem tudo. Aqui tem tudo. Tem samba no pé, tem gente boa. Como Salvador é visto pelo mundo? Axé e praia. Tô enganada? Não. Então é isso. Eu vejo muita oportunidade. E vejo mais o seguinte, o olhar das grandes empresas que estão na maior região econômica do Brasil, que é o Sudeste, elas estão olhando. As grandes marcas estão paquerando Salvador, a região metropolitana, e aí Camaçari pode aproveitar esse movimento, porque todo mundo quer trazer coisas novas, alinhar seu nome a espaços novos, mas isso tem que ter alguém dizendo, ei, vem, eu quero te receber. É interessante.
Bem, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. Tá uma delícia. Eu queria que tivesse mais uma hora. A gente volta. A gente volta. Mas temos uma dinâmica aqui. Destino imaginário. Funciona assim. Eu vou te dar 3 palavras aleatórias. Você tem que inventar rapidinho um nome de um evento ou projeto turístico com essas palavras. Certo? Pode ser bem criativo e o público vai amar essa questão. Samba. Samba? Então, peraí, por favor, preciso voltar. O destino imaginário. Eu vou falar de um lugar e uma ideia de um evento? Não, pode ser. Um lugar e a ideia de evento. Tá. Então, para tratar do samba, eu acho que seria muito interessante a gente criar oficinas pulverizadas de instrumentos que as crianças e adolescentes possam aprender a tocar, e aí depois a gente finaliza com um concurso de músicas autorais. Maravilha. Futuro. Futuro. Vamos fazer um evento onde a gente ensina para os jovens, em fim de estudo escolar ou início de vida universitária, como é que eles podem mudar a realidade da sua região através de eventos? Maravilha. Literatura. Ah, tem que trabalhar literatura local. Deixa eu te contar uma coisa. Eu li um livro, eu acabei ontem, chama Memórias do Recôncavo. Esse livro é resultado de uma pesquisa de uns alunos de São Francisco do Conde. E o livro é todo de relatos de senhoras e senhores negros da região de São Francisco do Conde. Eles pegaram relatos orais e transcreveram. E são eles contando como era a cidade 100 anos atrás, como era a cidade 80 anos atrás, antes da Petrobras chegar, como é que foi essa transição. E tem cada história linda de lendas, de fantasmas, de bichos da floresta. Gente, é um livro delicioso, que nem está sendo muito comercializado, mas eu fiquei pensando nisso, né? Como é que a gente tem que trazer? Imagina quantas histórias escondidas tem nos saberes tradicionais, no interiorzão mesmo, botar essas pessoas para falarem para todo mundo antes que elas se vão e a memória fica perdida. Eu acho que a gente podia muito fazer um festival de literatura oral. Maravilha. Bem, gente, agradecer aqui a Nara. Foi um prazer gigante ter você aqui. Eu que agradeço. Obrigada por trazer essa visão assim, maravilhosa, essa energia, essa sensibilidade, assim, para falar de cultura, falar de saber, de experiência. E foi muito bom. Eu falo com amor, porque eu adoro o que eu faço. Transformação, sabe? A gente precisa ajudar a transformar o mundo. E para transformar, tem que ser a gente mesmo, né, gente? Não é a gente que está aqui, né? Não tá aqui. Porque quando for para outra. Quando for, já foi. Tem. Obrigada, Nara. Muito obrigada por me convidar, por me receber. Foi ótimo. Tá? Obrigada mesmo. Até a próxima. Vamos. Beijo. Um beijo.